O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos 2 discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que essa manhã dá até para a gente cantar um pouquinho, né? Você que tem mais voz aí, sabe já que é que eu quero cantar, né? O diácono, proclamando a palavra de Deus, já nos deu a dica, né? Você canta com a gente, vamos cantar juntos.
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Cadê a igreja doméstica cantando? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns mais uma vez, nosso caríssimo diácono Sandro, o casal Conceição e Saturnino, que com certeza estão orando conosco nesta manhã, e todas as intenções, né, que foram apresentadas neste dia, nesta Eucaristia. Nós elevamos tudo ao Senhor nosso Deus. Neste terceiro domingo da Páscoa, refletimos sobre o fato de que a nossa vida é uma jornada, uma viagem. Bom, tem gente que gosta de viajar muito, né? Mas nesse tempo parece que está tudo parado, né? Não está viajando não. Mas a vida é uma jornada. E que aparentemente os parâmetros dessa jornada, olha bem, não somos nós que os determinamos, mas aparentemente foram determinados para nós. Embora possamos ter alguma noção de para onde estamos indo, a jornada traz muitas surpresas que podem alterar completamente a maneira como viajamos pelo caminho da nossa vida. E uma grande surpresa para nós hoje é esta pandemia causada pelo coronavírus. Fechou aeroportos, para nós mais próximos, né? Fechou muitos lugares, cidades, países, fronteiras, e nós nos fechamos em nossas casas. Surpresas na viagem, na jornada da vida acontece. Não somos nós que as ditamos e que as controlamos, mas fazem parte. E nós não deixamos de fazer a nossa jornada. Notamos que a vida não é uma realidade estática, mas a vida é um movimento de um ponto para o outro. Chegamos, nascemos e peregrinamos, indo a uma outra realidade. Sendo assim, quando nascemos, a jornada da vida, da minha vida, da sua vida, já é existente. Outros nasceram antes de mim. Meu pai, minha mãe, nasceram e na minha jornada, outros irmãos e irmãs nasceram antes de mim. Portanto, nós simplesmente nos juntamos a uma jornada que já está em andamento. Juntamos-nos àquelas pessoas que vieram antes de nós, àquelas que abriram um caminho. Juntamos também àquelas que até mesmo descobriram os vales sombrios e tenebrosos desta existência, bem como também nos juntamos àquelas que descobriram os locais de descanso e regozijo. Aqui podemos nos perguntar: como
Como fica a nossa fé nisso tudo? Nessa jornada da vida. A sua vida, a minha vida. A vida deste mundo. Olha que até o desdobramento da nossa tradição religiosa, nós cristãos, vivendo o mistério da fé, pode ser caracterizado como uma jornada. Peregrinamos rumo à morada eterna, na casa do Pai. Pela graça do nosso batismo, nascemos a uma vida nova para a vida eterna. Portanto, esta realidade da fé, neste conceito da nossa própria religiosidade, é o caminho do significado que tomamos ao longo da nossa vida e devemos, portanto, alimentar, fortificar. Mais do que nunca, agora neste tempo, que estamos o mundo inteiro numa só realidade desta pandemia, precisamos dar rumo e direção a essa nossa jornada. Nos juntando uns com os outros, na fé, para peregrinarmos bem e superarmos todos os nossos conflitos e desafios, nos ajudando, nos solidarizando e nos, enfim, nos fazendo um só povo em um só caminhar. Não estamos nesta jornada sozinhos. Temos companheiros, companheiras, com quem podemos conversar, com quem podemos discutir tudo o que tem ocorrido. Aproveita desse tempo aí na sua casa, no seu isolamento social, se tem a sua família, seu companheiro, sua companheira, conversa. Não estamos sozinhos. De fato, precisamos um do outro. Tem até aquele ditado popular que diz: ninguém é uma ilha. Nós precisamos um do outro. Não podemos viajar sozinhos. Precisamos do incentivo e apoio das pessoas que nos acompanham ou que estão próximas a nós. Precisamos de seus talentos, precisamos de seu discernimento, precisamos da companhia dessas pessoas. A jornada é uma metáfora rica e desafiadora da vida. E as leituras de hoje, o terceiro domingo da Páscoa, nos mostram que a maneira como normalmente nós negociamos a jornada da vida não é realmente a maneira como a jornada acontece. A gente pode ter um plano e de repente as coisas se desenvolvem de outra maneira. A gente pode pensar e programar de um jeito e eventualmente não sai nada daquele jeito que nós pensamos ou programamos. Os discípulos que viajavam para Emaús, como escutamos no Evangelho de hoje, admitiram que tinham certas expectativas que Jesus não cumpriu. Às vezes a gente tem muita expectativa com relação a outra pessoa da nossa vida, né? E às vezes a gente fala: poxa, mas não aconteceu, a pessoa não fez, a pessoa não cumpriu. O Brasil de hoje está muito nessa realidade, né? Foi prometido isso, foi prometido aquilo, e não tem nada sendo cumprido daquilo que foi prometido, ou quase nada. Mas olhamos novamente esta metáfora desta jornada na imagem dos discípulos de Emaús, que tinham as expectativas em suas vidas como discípulos de Jesus, mas que admitiram que Jesus não cumpriu. Eles esperavam que Jesus redimisse Israel. Eles não esperavam que ele fosse morto. Além disso, eles pensavam que estavam apenas conversando com um companheiro de viagem. Eles não perceberam que Jesus
havia realmente redimido Israel, e todas as outras pessoas também, pela sua entrega na cruz, seu sangue por todos derramado. Eles não perceberam que foi através da morte de Jesus que Jesus redimiu o mundo. Finalmente, esses discípulos, 2 de Emaús, não perceberam que o próprio Senhor, o ressuscitado, era o companheiro de viagem, que estavam com eles naquela jornada. Assim como esses 2 discípulos de Emaús, também acontece conosco. Algo está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Desculpa essa palavra vulgar, mas que às vezes nós não somos capazes de ver. É o ditado popular. A gente não consegue ver aqui debaixo do nosso nariz, mas está acontecendo. Cristo está conosco. E neste momento desta pandemia, mesmo no nosso isolamento social, Cristo está conosco, como um companheiro íntimo de viagem ao longo do nosso caminho. Afinal, foi Deus quem estabeleceu os parâmetros da jornada da vida. É Deus que deu vida a você e a mim, e a tudo que há, e a todas as pessoas. É Deus quem está trabalhando em tudo que podemos ver. É Deus que vive em nós, na graça dele, do Espírito, neste mundo. Talvez não reconheçamos isso, porque como os discípulos a caminho de Emaús, somos lentos em acreditar. Não vemos o extraordinário no comum, nas coisas corriqueiras, no dia a dia. Ainda tem muito cristão, muito católico, que fica esperando o milagre da vida acontecer e não vê que já aconteceu e que está acontecendo. Ainda tem muito cristão, muito católico que espera somente coisas extraordinárias e não se entende como um discípulo, uma discípula do Mestre ressuscitado vive em sua própria realidade de vida nos dias de hoje. Não vemos muitas vezes a mão de Deus nas nossas vidas. Talvez precisamos de alguém para interpretar para nós a tradição e os eventos da vida. Talvez. Hoje, neste tempo de pandemia, tempo de isolamento social, para quem pode fazê-lo, podemos aproveitar e buscarmos entender melhor essa nossa jornada. Para um pouquinho. Já que aparentemente esta pandemia nos forçou a parar, podemos aproveitar e fazer uma autocrítica da pessoa que nos tornamos pela graça do nosso batismo. Somos semelhantes a Cristo, porque é em Cristo que nos fizemos uma vida nova. Somos semelhantes a Cristo que nos deu esta nova humanidade? Ou estou deixando a desejar por causa dos meus pensamentos maliciosos, sentimentos impuros e atitudes tendenciosas e egoístas? Jesus, já vimos recentemente nas Escrituras, nos preparando a Páscoa, ele se esvaziou, se entregou. E aí ele disse: faça a mesma coisa.
Quando percebemos quem realmente é o nosso companheiro de viagem, nossos corações arderão dentro de nós, nossos olhos serão abertos e veremos a vida puramente com os olhos da fé. Aí sim, seremos capazes de reconhecer a obra de Deus nos eventos comuns da nossa vida e proclamaremos esta clareza da fé para os outros, para o mundo, na solidariedade, no sorriso, no ombro amigo, na gratidão, na harmonia com toda a realidade criada por Deus, zelando e cuidando deste bem comum que é para todos nós, a humanidade, esta casa comum, este planeta. Não nos fechando e nos enchendo de preconceitos e atitudes que nos distanciam, mas sim. E aí devemos aproveitar, porque em breve, oxalá, Deus nos concederá podermos nos reunir novamente e, enfim, vivermos uma nova vida, uma nova jornada. Esta fé, a fé pascal, transformará nossa desilusão em zelo missionário. E alguns de nós podemos ser chamados a dar mais testemunho público, como Pedro, o apóstolo. Escutamos na leitura de hoje. Testemunho público de zelo para o bem e o bem comum, não interesse próprio. Muitos de nós também podemos sim, e fazemos, pregamos com o exemplo de nossas vidas. Todos nós podemos tomar parte nesta missão e entrar nesse mistério da fé, ao reconhecer Jesus, o ressuscitado Cristo, no partir do pão. Hoje, nossas igrejas se abrem para que todos que podem possam receber a Sagrada Comunhão, corpo do Senhor. Reconhecendo, esta é a nossa atitude pura e simples, nós reconhecemos o Senhor no partir do pão. Portanto, desejo a você uma boa jornada. Confie em Deus. Tenha Jesus Cristo como seu mestre e Senhor. Siga a Deus e não duvide do caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.